Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos fazer o review de um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Para quem não conhece, essa é a capa do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um livro para quem é da parte de finanças ou quem está investindo, quem procura ter mentalidade associada a como administrar seu dinheiro da melhor forma possível. O Pai Rico, Pai Pobre é um dos maiores presentes que as pessoas dão na Amazon. Inclusive, é o número um de finanças pessoais. As pessoas falam muito desse livro e eu gostaria de trazer esse livro aqui para o canal. O canal, ele se chama Crescimentando, não é à toa, porque a gente procura trazer aqui conhecimento que vai te fazer crescer tanto financeiramente, tanto espiritualmente como cristão, tanto profissionalmente quanto na sua família, no seu relacionamento com Deus. Então eu trago conteúdos diversos. Não é porque eu estou trazendo esse livro que eu estou dizendo para você só priorizar ou priorizar a parte financeira acima de tudo. Como vocês percebem, eu trago conteúdo aqui no canal de diversas fontes diferentes e eu acredito que a parte financeira é uma parte muito importante da minha vida e da sua vida como cidadão terreno. Nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos terrenos. Então, o meu objetivo é te fazer crescer tanto como cidadão terreno quanto como cidadão do céu. E uma das partes da sua vida é a parte financeira. Inclusive, eu estava lendo recentemente o livro que é chamado Os Segredos da Mente Milionária, que eu vou trazer aqui para o canal também. Eu sempre quis ler o livro e eu nunca tive a oportunidade de ler. E lá ele fala, ele menciona como ele quase se separou da esposa pelo fato dos modelos de dinheiro deles serem diferentes. E ele cita o fato de maior parte das separações, principal fator ser o fator financeiro. E isso porque muitas pessoas têm traumas associados a dinheiro e também aprenderam de uma determinada forma. E isso fica no subconsciente da pessoa a tal ponto de a pessoa reproduzir isso sem nem perceber na sua vida adulta. Às vezes recebem, gastam tudo que ganham porque aprenderam assim, observaram seus pais assim. E o que esse livro traz é associado a isso. Ele fala um pouquinho sobre quando ele era criança, ele tinha dois pais. Um pai adotivo, que assim não é bem um pai, era o pai de um amigo dele, e ele tinha um pai dele sanguineamente, né, que era o pai que gerou de fato ele. E ele mostra nessa história como o pai pobre, que era o pai dele sanguíneo, dava dicas, por exemplo, para ele se tornar concursado, para ele trabalhar em sindicato, e trabalhar como um profissional, se especializar em tudo mais e trabalhar para outras pessoas e conseguir o dinheiro dessa forma. A história nos conta dele que ele era uma pessoa que ele queria fazer dinheiro desde criança, e ele e o amigo. E aí ele perguntou ao pai e o pai sugeriu ele procurar o pai rico, que seria o pai do amigo, que era um dono de uma empresa, e que ele saberia como fazê-lo prosperar, ter bastante dinheiro. E aí ele, junto com o amigo, começa a viver experiências com o pai rico que dão dicas práticas de como é que ele pode realmente pensar para se ter dinheiro. E aí ele sempre faz um comparativo no livro entre o que o pai pobre dele fazia, que era o pai que era professor, para o pai rico, que era o pai empreendedor. E ele não fala só para você, sei lá, ser empreendedor. Ele dá essa dica, mas não é obrigado você fazer isso. Mas mais importante do que isso é a mentalidade que você tem entre uma pessoa que não prospera de uma pessoa que prospera financeiramente. Então o livro no início traz essa história, eu não vou contar para vocês tudo, e é muito interessante porque o início parece uma história mesmo, como foi realmente a história dele, e é muito tranquilo de ser lido. Mas pro meio e pro final tem coisas até que eu não concordo hoje em dia, mas que também trazem coisas positivas. Então se você souber examinar bem o livro e lê-lo, você vai tirar lições importantes de como ensinar seus filhos, se você for pai, como você pode ser esse pai que ensina seus filhos sobre dinheiro da melhor forma possível, como também você, como uma pessoa que é
pode aprender a pensar da melhor forma possível sobre dinheiro e aprender com as lições que o pai rico dá e substituir a lição que o seu pai for pobre, claro, né? E dava sobre dinheiro por lições ricas sobre dinheiro que o pai rico nesse livro ele está dando. Então é um livro sensacional, realmente muito bom. Ele é um livro de 336 páginas, 4.9 de avaliação e é o segundo em finanças e investimentos na Amazon. Então aqui cada capítulo tem um título, mas não aparece aqui no sumário. Então eu preferi contar logo aquela história e ele, além da história, ao longo do livro, ele vai trazer conteúdos práticos sobre finanças. Ele não vai entrar em contas nem em fórmulas, mas ele vai explicar a nível de mentalidade como é que isso funciona no dia a dia, quais cuidados vocês precisam ter. E é um livro assim sensacional. Então, se você quer crescer e prosperar financeiramente, eu recomendo esse livro. Ele vai mudar a sua mentalidade. E uma coisa que ele fala no livro, eu queria trazer duas frases e falar de uma coisa que eu achei fenomenal. É, vou ler a primeira frase, depois a gente fala da corrida dos ratos. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Vou explicar essa frase já já. Mas o que significa, gente, a corrida dos ratos? É algo assim que eu nunca vi alguém explicando e eu já fugia dessa corrida e eu não sabia. A corrida dos ratos basicamente fala de pessoas que elas estão vivendo como se fossem ratos. Pessoas que levam sua vida por um caminho que todo mundo leva e que acaba se amarrando nesse caminho e que acaba não conseguindo fugir. Então, por exemplo, pessoas que fazem dívidas de um ano, compram coisas exorbitantes e se ela quisesse mudar de trabalho, se ela quisesse fazer um projeto pessoal, ela não conseguiria fazer porque ela está naquele trabalho e ela não consegue mudar de vida porque ela tem medo, já que ela está com a dívida, sei lá, de 5 anos e ela está presa àquela dívida e ela precisa viver naquela vida para pagar aquela conta específica. Então, assim, muitas pessoas, eu vejo no Brasil, isso é muito comum, acabam ficando amarradas, financiam casas que não são delas ainda, até terminar de pagar, compram carros financiados, isso para pagar em 20 anos, mesmo que você amortize, isso pode ficar em uns 10 anos, e dentro daqueles 10 anos a pessoa não pode correr nenhum tipo de risco, não pode procurar sair de um emprego para o outro, ou acaba ficando preso nesse tipo de situação, não pode viajar, não pode fazer muitas coisas, porque a dívida está alta e a pessoa está presa a essas dívidas. Então ela vive uma vida amarrada a essas dívidas e essa corrida é uma corrida eterna, no qual a pessoa ela termina, por exemplo, de pagar um carro e ela já compra outro carro. Então é como se fossem ratos que vivem comprando coisas, se tornando escravo daquelas coisas e quando termina de pagar aquilo, se torna escravo de outras coisas e não consegue ter uma aptidão para fazer coisas inovadoras e nem para se desvincular disso de forma a conseguir prosperar. Então, muitas pessoas no Brasil, elas vivem na corrida dos ratos. E principalmente a classe média, ela vive comprando coisas, se endividando, comprando passivos, que são itens que vão tirar dinheiro dele a longo prazo. Então, por exemplo, você compra um carro. Por mais que seja entre no seu patrimônio, o carro ele vai se desvalorizando a cada ano que passa. Então, ele acaba sendo um, um passivo. Então, esse conceito que ele traz é sensacional. Pessoas que ficam amarradas durante a vida toda e não têm liberdade de fazer coisas que elas realmente querem por dívidas que elas fizeram. Então, acho que esse é o maior conceito do livro. É muito espetacular. Hoje mesmo, por exemplo, eu posso falar por mim. Eu tenho meus planos, eu já mencionei aqui no canal meus planos de crescer financeiramente, mas eu sempre fugi da corrida dos ratos. Eu não financiei até hoje, eu não tenho minha casa, eu moro de aluguel. Eu não procuro fazer dívidas grandes a longo prazo, nem sempre procuro ter minha reserva. Não tenho carro ainda, mas quando eu comprar, eu vou comprar um seminovo. Eu não quero comprar para ficar com dívidas grandes. Quero conseguir conciliar isso bem para que eu possa pagar isso talvez à vista ou dar uma entrada alta e que o carro seja muito barato para que eu consiga pagar em um ano no máximo. Então, sempre eu procurei fugir da corrida dos ratos, porque jovens que casam procuram fazer logo o quê? Você precisa ter sua casa. É o que todo mundo diz. E você acaba ficando escravo do financiamento que você fez. E às vezes aquela casa que você financiou, aquele apartamento,
você acaba tendo filhos e acaba nem sendo mais tão bom para você. Então você paga por um imóvel que no quinto ano que você está pagando esse imóvel, você não está mais satisfeito com esse imóvel mais. Então, isso é o chamado da corrida dos ratos. E eu sempre procurei fugir disso. E eu não vou me estender mais, eu acho que eu já falei demais sobre isso. Mas se vocês me verem milionário daqui para frente, eu acredito que eu vá conseguir me tornar. Boa parte foi porque eu consegui não viver essa corrida dos ratos e fugir ao máximo. Então é importante você acumular ativos e que ativos é você ter coisas que vão fazer o dinheiro trabalhar para você, que é o que os ricos fazem, compram itens que vão se valorizar ao longo do tempo, como fundos imobiliários, ações, procuram ter empresas, enfim, procuram ter itens que vão se valorizar e que vão gerar renda passiva para ele ao longo do tempo. Ou seja, é algo que está comprado e não vai se desvalorizar e que vai se valorizar ao longo do tempo e que vai te gerar algum tipo de dinheiro. Então é muito, muito, muito interessante esse conceito. E a maior parte das pessoas elas vivem, trabalham pelo dinheiro, ou seja, elas trabalham nessa corrida dos ratos, trabalham para ter o dinheiro e acabam se tornando escravos disso. A outra coisa, ele fala da regra da diferença entre o ativo e passivo que falamos. Então, faça com que o dinheiro trabalhe para vocês e tenham ativos. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando para continuar tendo conteúdos desse tipo. Dá um gostei se você gostou desse vídeo. Recomende e compartilhe com pessoas que você conhece, que está na corrida dos ratos e precisa ver este vídeo. É isso. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.